você sabe como é que é a cabeça de terapeuta, né? A hora que foi colocado as pessoas que poderiam estar utilizando esse jogo, já veio assim comigo. Se eu posso utilizar em pessoas que são de outras crenças, de outras línguas, porque ela vai ver aquilo, vai disparar, né? E as pessoas que são surda e muda, mas elas também veem. Você pode, inclusive, Andréia, apresentar esse jogo para cegos. Então, essa possibilidade eu não tinha pensado. Você não tinha pensado, tá? Por quê? Porque o cego, ele não enxerga com os olhos, né? Os olhos, ele simplesmente ele filtra a imagem e ele converte essa imagem para dentro do nosso cérebro. Então, se você pedir para um cego, colocar ali as cartinhas para um cego, mostrar para eles aonde está as imagens, e pedir para eles sensorialmente escolher uma imagem, o que você vai fazer depois que ele escolhe é descrever a imagem para ele. Você vai dizer, olha, essa imagem que você pegou é uma pessoa sentada de tal, por exemplo, é uma pessoa sentada no computador, do seu lado está a mãe com um bebê e eles estão completamente ignorados. Pronto, você descreveu a imagem que ele pegou. E aí você faz todo o processo. No caso do surdo, né, a Priscila e a Jo, né, eu estou aguardando ansiosamente a colaboração delas para que a gente apresente. Mas a Jo, ela já tem alguma experiência com o uso da terapia SNT com surdos. Jo, você poderia responder essa pergunta para mim? Bom dia, todo mundo aí. Eu já brinquei com essa experiência, já brinquei. Só que, assim, a Duda é uma surda que não é só surda, né? Ela tem algumas coisinhas a mais. Então, assim, ela não teve paciência para ir até o fim. Mas, pelo que eu brinquei com ela ali no começo, eu consegui ter as percepções. Ela estava cheia de alergias, e eu vi umas pontinhas de raiva ali, umas coisinhas, né? Então, assim, mesmo que o paciente, né, no caso, o cliente, a pessoa que a gente for brincar, tenha a surdez, o ideal é que a gente consiga se comunicar. No meu caso, eu tenho a Libras com a Duda, né? Mas dá super certo, funciona super. O que eu queria entender do que estava acontecendo com ela, que está numa fase da adolescência, uma questão bem complicada, eu consegui subtrair, mesmo não indo até o fim do jogo, né? Então, assim, mesmo que ela não tenha todas essa devolutiva para mim, de dizer, não, é isso, não é isso, eu consegui ter todas as percepções e fazer a leitura do que ela estava sentindo ali, até a quantidade que a gente conseguiu trabalhar, porque o surdo ele é muito visual, né? O surdo é extremamente visual. Uma coisa que eu sugiro, tá, para vocês estarem, então, utilizando quando tratar de surdo, cego, crianças, idosos, né, ali depois dos 80 anos, que a gente sabe que são pessoas que são menos tolerantes, né, a tempo. Você tem um tempo muito pequeno de apreensão, de que eles estejam atentos, de que eles estejam dispostos. Então, para esse grupo de pessoas, eu sugiro que vocês vão imediatamente para a tabela número 5. Né? Ou utilizem, então, daquelas duas possibilidades. Né? Uma das possibilidades é ele escolher a caixinha, aí ele escolheu A, você coloca lá
as categorias maior e depois escolhe a menor, mas isso já é longo, né? Isso já é um processo longo, seja para a Duda, seja para qualquer outra pessoa. Então, eu sugiro, já pega o tabuleiro 5, já tenha um esquema de mistura dessas cartas, porque provavelmente você vai saber que aquele cliente que está chegando naquele momento não tem toda essa disponibilidade de atenção, ou por uma criança, por exemplo, hiperativa, uma criança com déficit de atenção, são pessoas que o tempo é muito curto de concentração. Tá? Então, você já pode ir diretamente no tabuleiro 5, ela seleciona uma carta, você já monta o tabuleiro e já conta a história que o barômetro conta para ela, então você ganha muito tempo aí. Na realidade, eu penso que para uso pessoal, o tabuleiro 5 deve ser o tabuleiro que a gente mais deve ensinar às pessoas. Talvez nós devamos começar, né, quando você for ensinar o jogo ASB para uso próprio, começar do tabuleiro 5 para trás, né? Então, primeiro, mostra a efetividade do jogo para o tabuleiro 5, ele escolhe uma imagem, monta-se ali o tabuleiro 5, ele já vai ver a eficácia e aí ele vai ter paciência para entender o tabuleiro 1, o tabuleiro 2, o tabuleiro 3, o tabuleiro 4, até chegar no 5. O tabuleiro 5 é a melhor estratégia para quem não é terapeuta, para quem não conhece nada, porque ali você já mostra a eficácia do jogo e o inconsciente é poderoso o suficiente para ir direto na informação. Acredite no inconsciente do seu cliente. Ele é top. Eu gostaria de fazer uma consideração e uma pergunta. Primeira consideração é que no último curso você fez isso comigo. Você pediu para eu tirar as categorias maiores, as cartas, e colocar todas as do subgrupo, embaralhar e tirar uma carta. E daquela carta, eu me lembro que você foi falando que o barômetro contava e bateu certinho. Sem precisar jogar o jogo inteiro. Eu achei muito interessante, foi bem legal. É altamente eficaz, podem se utilizar disso.